Olá, salve Maria, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, espero que seja bom para você. Nós estamos fazendo uns momentos junto com a comunidade magnífica, tentando levar algumas reflexões sobre a vida religiosa católica, e isso nos faz comprometidos com o reino, né? Não podemos ficar parados. Eu queria já de antemão pedir a você que colaborasse com essa comunidade. Se você estiver vendo, dê um like para eles, no grupo, divulgue a página para que as pessoas possam acessar, para que eles possam continuar trabalhando, se esforçando, né? Que isso é feito somente por amor a você e o reconhecimento do amor de Deus em nós. Então, hoje nós vamos abordar um tema que eu quero associá-lo ao primeiro, talvez tenha sido o primeiro, não me recordo, mas acho que sim, foi o Roberto que falou. Era o amor de Deus. O amor de Deus, o temor de Deus, ele estaria associado a amor. Você só consegue temer a Deus se você tem verdadeiro amor por Ele. Sendo um dom de santificação, o temor de Deus, ele é infundido em nós através da santificação, da confirmação que nós recebemos, né? Aí às vezes eu fico falando sobre essas realidades na igreja, talvez as pessoas às vezes não compreendam, mas tudo que Deus faz em nós, tudo que Deus prepara para nós, requer de nós uma abertura de coração e uma disponibilidade para isso. Então você vai vendo às vezes as pessoas motivadas a fazer o crisma, né? E a equipe de crisma precisa, né, estar atenta a essa realidade. Porque você, às vezes, tirar uma pessoa do grupo, você não está sendo mal com ela. Você vai estar ajudando ela a reconhecer que talvez ela não esteja preparada para isso. Então, assim, tem que ter, lógico que a gente tem que ter muito cuidado, né? Saber como é que vai fazer essas coisas. Mas receber o sacramento por receber não saber o que é, né? O batismo nós recebemos pela fé dos nossos pais, que muitas das vezes também não sabem o que estão fazendo, né? As pessoas estão afastadas da igreja, não querem participar das coisas da igreja. E o temor de Deus é o que vai nos levar a nos dedicar a essas realidades, né? Então a gente recebe na nossa confirmação essa infusão, né? O Espírito Santo vem sobre nós e nos traz os 7 dons, e esse é o último dos dons, né? Que a gente tem na relação, que é o temor de Deus. E temor de Deus me reporta a uma série de realidades da minha vida. Se eu não compreender bem esse dom, eu vou estar sempre olhando, eu tenho que estar com medo do Senhor, né? É porque as palavras muitas das vezes não são muito bem colocadas, né? Às vezes eu sempre falo sobre a questão de São Paulo, quando São Paulo diz que devemos suportar um ao outro. E dentro dessa realidade de suportar um ao outro, a gente imagina que a gente tem que aturar aquele cara mala do nosso lado, né? Não, não é isso. Suportar é dar suporte. Então veja, hoje eu fazendo esse trabalho junto com a comunidade magnífica, né? Não querendo me beneficiar de nada, pelo amor de Deus, mas estou dando um suporte, ajudando a eles. Como muitas das vezes eles ajudaram a mim, na minha vida, e será assim para sempre. Então as comunidades, as comunidades que surgiram no início dos séculos, as pessoas sabiam o que queriam, né? Quando não sabiam, os apóstolos exortavam, levavam a refletir sobre tudo isso e tiravam essas pessoas, né? Ou levavam uma reflexão. São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas sobre aqueles que pregam o evangelho diferente do que nós pregamos, que seja ele anátema, ou seja excomungado. A palavra excomungado tem um poder de as pessoas achar que é amaldiçoar. Não, excomungar é tirar da comunhão. Quando eu tiro você da comunhão, eu não tiro você da comunhão porque eu estou com raiva de você ou porque eu não gosto de você. Quando um bispo, alguém nos excomunga, fomos nós mesmos que nós excomungamos pela nossa ação errada, e ele, para preservar a nossa integridade, nossa alma,
nosso espírito, ele nos tira da comunhão, porque São Paulo vai dizer que aqueles que comungam sem reconhecer o que está comungando, comunga a sua própria condenação. Então é preciso enxergar isso de uma outra maneira. E o temor de Deus é por aí, né? A gente só vai ter temor a Deus se a gente aprender isso também no decorrer da nossa vida, a respeitar nossos pais, né? Hoje as pessoas não respeitam mais os pais. Eu ainda hoje, com a minha idade, minha mãe está com 87 anos, mas minha mãe é minha senhora. Senhora, sim mãe, pode falar, a senhora vai bem? Não, hoje não tem mais senhora, hoje é você. Então, já de infância a gente vai perdendo esse laço de... Não é superioridade de ser melhor, é superioridade porque existe sobre ela algo que Deus colocou para comigo. Minha mãe e meu pai, foi dado a eles a responsabilidade de cuidar de mim. Eles precisam cuidar de mim. Quando eu reconheço isso, eu faço tudo para agradar meu pai, agradar minha mãe, por respeito a ele, por reconhecimento de tudo o que eles foram para mim. Então eu tenho um interessante, há pouco tempo eu estava ouvindo uma palestra, uma pessoa falando na internet, e lembrava o caso daquele atleta espanhol que na Olimpíada, na maratona, o queniano está disparado na frente, e quando o queniano percebe que já está com a maratona ganha, ele começa a andar, correr mais devagar, né? Com isso, o espanhol se aproxima dele e vê que tem a possibilidade de passá-lo e vencer. Só que ele prefere alertar o queniano e fazer com que ele ultrapasse a linha de chegada na frente, porque ele sabe que ele não tinha condições de vencer o queniano. Se o queniano mantivesse o ritmo, ele ia ganhar disparado. E as pessoas questionam a esse atleta, né? Por que ele fez isso, né? E ele não entende por que ele fez aquilo. Não fiz o quê, né? E aí as pessoas dizem, deixou ele ganhar? Não deixei ele ganhar, ele ia ganhar mesmo, né? Que vitória teria eu de me aproveitar de uma situação daquela, né? E aí as pessoas continuam insistindo, no final disso ele diz assim, né? Tem outras coisas que ele fala que eu não quero esticar para não perder tempo. Ele diz assim, se eu ganhasse daquele jeito, o que eu diria para minha mãe? Olha só. É o temor, não o temor de medo que a mãe ia brigar com ele, né? Mas um temor de magoar, ferir a honra da mãe. Isso é bíblico, né? Honrar pai e mãe. E Deus não diz ali que se seu pai e sua mãe for bonzinho, sua mãe for boazinha, você tem que honrar. Não, honrar pai e mãe é um dever nosso, obrigação nossa. Porque Deus se utilizou da minha mãe e do meu pai para me gerar, para gerar você, gerar todos nós. Assim, lógico que a sua mãe e o seu pai para vocês, e a minha mãe e meu pai para mim. Então devemos honrá-los, né? Para que isso tem gerado tanto problema na vida dos jovens, né? Por causa dessa realidade. Então você vai vendo que o temor a Deus ele vai se perdendo. As pessoas hoje não têm mais noção de nada. O respeito ao nome de Deus não se tem mais quase. As pessoas usam o nome de Deus em qualquer coisa, né? Eu estive há pouco tempo exortando umas pessoas num grupo de WhatsApp que utilizava essas figurinhas, né? Tudo muito interessante, eu acho até engraçado aquilo, né? Mas um pegou a palavra daquele cabo Daciolo, que foi candidato a presidente da República, e ele usava glória a Deus. Então pegava aquele glória a Deus e colocava nas mensagens que as pessoas falavam glória a Deus, mas como um tom de brincadeira. E eu comecei a exortar, gente, vocês estão usando o nome de Deus em vão. A gente não dá conta disso. Então a gente vai perdendo noção do que é pecado. Sabe, perdeu-se a noção do sagrado. As pessoas não têm mais nada de sagrado na sua vida, perdeu-se isso. Qualquer coisa serve, basta você acreditar, ser bonzinho, né? Que você está bem na fita. Não estou aqui criticando, nem julgando ninguém, não. Mas é preciso saber no que você crê. Porque é isso que vai conduzir você depois da morte. Para isso serve as religiões, para isso serve a religião. Então você tem que saber o que você está escolhendo. Então não pode ser qualquer coisa. Eu preciso ter compreensão do que eu faço, para que eu escolhi, por que eu escolhi ser católico. Por que eu sou católico? O que me leva a ser católico? É por causa do convívio das pessoas? Muitas das vezes é. Pessoas que vão à igreja por causa do convívio, porque acham tudo muito bacana, os amigos são muito bons.
Outras vão para a igreja porque não aguentam ficar nas suas casas, né? Então vai para a igreja para desaparecer. Não é isso. A igreja ela tem um papel fundamental na nossa vida, que é nos conduzir à salvação. Então a igreja nos leva a viver isso na liturgia, né? Toda a liturgia é vivida, fazer com que nós venhamos a nos refletir sobre nossa vida, para que a gente se converta, para que então eu me convertendo possa entender o que é misericórdia. Porque como eu vou entender o que é misericórdia se eu não tenho noção de pecado? Eu não tenho noção de pecado. Pecado, o que é pecado? Pecado era isso, agora não é mais. Então as pessoas vão vivendo a vida de qualquer maneira, vão abraçando a fé, né? Eu falava com uma irmã essa semana sobre essa realidade. Está difícil de as pessoas compreenderem. Pessoas que às vezes estão à frente de trabalhos, né? Que abraçam por vaidade. Onde é que está o temor a Deus? Quem você está conduzindo? Então eu não tenho a mesma responsabilidade, mas tenho a responsabilidade por ser um diácono, né? Como a Conceição, por ser fundadora de uma comunidade, Sidney, por ser como fundador de uma comunidade, tem a sua responsabilidade daqueles qual Deus confiou a eles. Eles são pastores e precisa conduzi-los dentro daquilo que a igreja nos traz, não do que eu penso. O temor a Deus vai nos levando a reconhecer isso, a grandeza de Deus e a minha miséria, para que aí eu possa experimentar essa misericórdia e aí fazer de tudo para agradar a Deus. Não, isso Deus não gosta, eu não vou fazer. Aos olhos das pessoas de hoje, a impressão que dá é que as pessoas acham que Deus vai entrar em depressão, vai ficar triste, aborrecido porque eu pequei. Não, meu irmão, é você. Deus não condena ninguém, você que se condena. Então eu não posso ter medo de Deus por Ele me condenar, porque Deus não me condena. Eu é que me condeno quando eu escolho o caminho errado, quando eu decido por um caminho ruim. Então eu queria, como nós temos pouco tempo, eu só tenho 3 minutos, né? Eu falo muita coisa eu gostaria de falar para vocês, passagens bíblicas, né? Catecismo da Igreja Católica, que vai nos falar sobre tantas coisas, sobre tantas realidades. Eu tenho todo o documento separado comigo, se a Conceição quiser depois eu dou a ela, ela pode publicar, não tem problema nenhum, são coisas que eu extraí da igreja. Então eu queria pedir a você que você refletisse sobre a sua vida, se a sua vida agrada a Deus, porque quando eu temo a Deus, eu quero agradar a Deus em primeiro lugar. Pessoas que se sujeitam a trabalhos que não agradam a Deus, pessoas que se sujeitam a participar de convívios que não agradam a Deus. Você sabe que aquilo ali não é bom, né? Você sabe que não é bom. Então, eu queria hoje, com tão pouco tempo para falar para vocês, eu teria o dia todo para falar sobre isso, mas queria muito que vocês pudessem compreender que o temor de Deus é fundamental. Eles chamam de fundamento da sabedoria, vamos dizer assim, né? É sábio adorar, de quem é sábio é honrar e temer a Deus para o seu próprio bem. Eu lembro das palavras da missa, né? Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E nós respondemos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para nosso bem. E de toda a Santa Igreja, é para nosso bem. Eu vou à igreja para adorar Jesus, adorar a Deus. Temor a Deus é amar a Deus. Meu pai era a pessoa maior do mundo. Podia um urso entrar na minha casa que eu não teria medo quando eu era criança, porque ele derrotaria aquele urso com facilidade, porque ele era a maior pessoa do mundo e eu o amava, eu o respeitava por isso. Era um temor de saber que ele era meu amigo, estava do meu lado. E outra coisa, né? Jesus não é amigo, ele é amigo porque ele me faz amigo, mas Jesus é meu Senhor. Aí também está o temor de Deus. Jesus não é qualquer pessoa. Ele me diz amigo, mas eu não posso trazer Jesus para o meu nível. Se eu trago Jesus para o meu nível, quem é que me salva? É muito cuidado, a gente tem que ter na nossa vida o respeito às coisas de Deus, voltar a ter respeito e zelo pelas coisas de Deus. Eu quero encerrar aqui porque eu só tenho 10 segundos. E dizer a você que Deus te ama do jeito que você é, assim como você está, mas que você
tenha a decisão de olhar para a sua vida, mesmo com toda a vida de oração que você tem, com tudo que você busca, se no fundo do seu coração ainda existem conflitos, e aquilo que você faz ainda nos dias de hoje, nos seus convívios sociais, as partes dentro da própria igreja, como você participa da sua missa, como você faz as suas orações, para saber se existe o temor de Deus ali. Temor de respeito, de aquele que merece toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por você ter ficado aqui. Não esqueça de contribuir com a comunidade. Perdão se eu não pude esclarecer algumas coisas, mas estarei à disposição. Queria encerrar com uma música de Kelly Patrícia, e vocês vão encerrar ouvindo. Deus te abençoe. Deus abençoe você e toda a sua família. Seja um instrumento de Deus e o honre, o teme, mas não por medo, mas por amor, daquele que gerou você, criou você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor e digno de louvores. Faz o que Ele quer no céu e na terra. Grandes são as obras do Senhor, buscadas por aqueles que as amam. Senhor Deus onipotente, em tuas mãos estão todas as coisas. Senhor Deus onipotente, e ninguém resiste à tua vontade. Tu, meu Deus, abençoas o justo, e como um escudo cobre tua vontade. Liberta-me, Senhor, do inimigo. Liberta-me, pois me refugio em Ti. Senhor Deus onipotente, em Tuas mãos estão todas as coisas. Senhor Deus onipotente, e ninguém resiste à tua vontade. Senhor, eu não mereço que me olhes, Deus do meu coração, herança eterna. Teu Espírito me guie por terra plana, ensina-me a cumprir tua vontade. Senhor Deus onipotente, em tuas mãos estão todas as coisas. Senhor Deus onipotente, e ninguém resiste à tua vontade. Senhor Deus onipotente, em tuas mãos estão todas as coisas. Senhor Deus onipotente, e ninguém resiste à tua